Levi mandou o seguinte: como performar em empresas familiares ao ponto de ser notado e promovido? Gostei dessa pergunta, hein, Levi? Gente, olha só, temos quase uma dobradinha aqui, eu e Levi, tá? A live não pode ser uma live só da Lilian, a live é da Lilian com o Levi. Que todo dia o Levi me manda uma pergunta para me ajudar aqui a dar um direcionamento, né, Levi? Muito legal. Bom, adorei sua pergunta, porque é uma pergunta bem comum. Muita gente acredita que não dá para crescer numa empresa familiar. E a gente precisa ser honesto, né, gente? Eu falo aqui que são as verdades difíceis de engolir, mas que são verdades. Então a gente precisa ser honesto. Crescer numa empresa familiar é mais difícil, sim. Não é impossível, não significa que eu só vou crescer se eu for da família. Mas, assim, mais difícil porque, obviamente, você está competindo com a família, né? Então, já parte aí de um princípio que você está competindo com pessoas da família. Eliana, seja bem-vinda. Então, vamos lá, vamos falar aí sobre esse aspecto, tá? Vou falar aí, Eliana, também daqui a pouco já respondo a sua pergunta, querida. Vamos então a essa pergunta. Vou só te pedir, Eliana, para poder não perder sua pergunta, manda na caixinha de pergunta, tem uma balãozinha aqui com ponto de interrogação, manda aqui para mim, tá bom? Né? O Levi, a Rose colocou aqui, hashtag Lilian e Levi. Adorei, gente, muito bom. Seguinte, então, como crescer, como performar em empresas familiares ao ponto de ser notado e promovido? Essa é uma pergunta muito boa e a gente já falou. Opa, o Levi aí agora no LinkedIn. Pessoal, ó, sigam o Levi aí no LinkedIn também, hein? É importante, porque ele está me ajudando. Então, vamos lá, vamos devolver esse agradecimento seguindo o Levi também, hein? Então, vamos lá. Primeiro ponto, quando a gente fala de empresa familiar, tá? Que é importante a gente pegar e ter um alinhamento básico. Bom, primeiro aspecto. Sim, é uma empresa mais difícil de crescer, porque a empresa ela é familiar e se ela for uma empresa familiar que tem como cultura trazer os parentes para trabalhar nessa empresa, isso se torna mais desafiador mesmo, tá? Isso é normal de acontecer. Eu trabalhei numa empresa familiar e qual era o grande desafio de uma empresa familiar quando eu trabalhei lá? É a resistência. Então vamos lá, a gente vai falar desse aspecto rapidinho e só concluir aqui meu outro lado. Eu não tenho essa percepção de crescimento na empresa que eu entrei, porque eu já entrei no cargo de gestão, então eu já entrei como gerente lá. Como eu já entrei como gerente, eu já entrei ali nas cadeias finais, praticamente, da empresa. Né? Depois tinha um cargo de diretoria, mas eu não tinha interesse em trabalhar como diretora nessa empresa. Então, primeiro aspecto, sim, você vai estar competindo com a família. E a família vai ter preferência. Se eu entendo que é uma empresa familiar e essa empresa eu vou estar competindo com um parente e esse parente ele sempre vai ter preferência, eu preciso entregar valor para essa empresa. Eu preciso entregar resultado a ponto da empresa olhar para mim e falar: ok, ele não é parente, ele não é da família, mas o que ele entrega é muito relevante. Então, anota essa informação, porque agora prestem atenção no que eu vou falar na sequência, porque é mais importante do que isso aqui, tá? O que acontece nessa situação? Eu tenho que pegar e entregar valor para essa empresa, porque é uma empresa familiar, ele vai dar preferência para a família, para ele dar preferência para mim, eu tenho que conseguir entregar um diferencial. Por isso a gente parte tanto lá no IDR. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, segura aí essa informação, já já eu falo o que é o IDR. Só que existe um outro lado da empresa familiar, que é o seguinte: empresas familiares que crescem, que têm estrutura, por exemplo, essa que eu trabalhei, tinham mais de 10 mil funcionários, então é uma empresa enorme. Foi uma empresa que já foi concebida há muitos anos. Porque se é uma empresa familiar que já está grande, ela já existe há muitos anos, tá? Então ela é antiga. E aí vamos pensar o seguinte: eu estou falando de pessoas que fundaram uma empresa, que lá atrás construíram algo do zero e que conseguiram tirar essa empresa do zero a, por exemplo, no meu caso, a 10 mil funcionários. Então o cara subiu de 0 a 10 mil
com a família, tirando ali da cabeça dele o que ele tinha que fazer, trabalhando todos os dias, conquistando o cliente e com isso crescendo. E ele foi o cara que criou. Qual é a diferença de uma empresa familiar para uma empresa multinacional que você entra lá e tem um presidente aleatório que foi contratado para ser o presidente daquela empresa? Aquele presidente, quando chegou, a empresa já era o que era. Não foi ele que criou a empresa. A empresa já estava criada, ele entrou na posição de CEO. Quando você entra em algo que já foi pré-concebido, você tem duas coisas. Você vai querer imprimir as suas vontades, então naturalmente você vai mexer em uma outra coisa da empresa e você não tem um envolvimento emocional. Então presta atenção nisso. Eu sei que a gente está sempre lutando com obra, né? E eu não sei que raio, em que momento esse raio desse vizinho vai acabar de fazer essa obra, gente. Então é o que tem para hoje. Ou era fazer com obra ou não era ter live. Então eu prefiro ter a live com obra, né? Eu não sei se para vocês está muito alto o som, mas para mim está altíssimo, assim. Eu tô brigando com o meu psicológico para conseguir construir uma linha de raciocínio com a barulheira que está aqui do meu lado. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte: se eu sou um CEO e eu abro a minha empresa, desculpa, se eu sou um CEO e eu entro numa empresa, eu não tenho um envolvimento emocional com aquela empresa. Eu não tenho. Na verdade, cheguei lá, a empresa tinha um jeito de trabalhar, eu quero imprimir outras formas de trabalhar, eu vou lá, tento imprimir o meu jeito de ser, né? A Ana Regina botou, dá para escutar bem. Eu não sei se no YouTube e no LinkedIn tá tão alto. Me falem aí se no LinkedIn e no YouTube tá muito alto, porque talvez não esteja. Aí, se não estiver, Ana Regina, eu vou te falar para ir para lá, que talvez lá fique melhor. O Ricardo rindo. Pois é, não atrapalha em nada aqui, ó. Pelo visto, ó, LinkedIn, o som fica melhor, hein, Ana Regina? Se quiser, vai lá pro RH que inspira, que lá no Insta, lá no LinkedIn, você consegue ver pelo RH que inspira ou pelo YouTube, tá? No YouTube, Lilian Cidreira, você consegue. Ricardo botou, Lilian, tranquilo, todos passamos por isso. Pois é, então. É só para avisar, né, gente? Mas vamos lá, vamos voltar então. Então tá, dá para me escutar bem? Então tá, que bom. Achei que tava dando para escutar a obra de forma absurda. Então tá, eu tô com fone de ouvido justamente para tentar abafar o som. Vamos lá então, vamos pensar o seguinte. Se uma pessoa vira CEO, tá bom? Ela vira CEO na empresa, entra lá, ela não tem um apego emocional pela empresa. Ela tá lá, ela quer fazer um bom trabalho, ela é cobrada por resultados. Normalmente, se eu trabalho numa multinacional, numa posição de CEO, ou eu vou ter um conselho administrativo, que eu vou me reportar para esse conselho. Muitas empresas têm acionistas, então vou responder ao acionista. Então, tem muitas coisas que eu vou olhar muito mais para o viés de resultado, de entrega. Eu não tenho envolvimento emocional, fui contratado, eu quero fazer meu trabalho. Eu gostei de muitas empresas que eu trabalhei, mas eu não tinha um envolvimento emocional. Eu gostava de trabalhar lá, mas eu não era apegada à empresa. E por mais que a gente fale do conceito de vestir a camisa, que Levi trouxe brilhantemente na semana passada, de uma vaga louca, assistam essa live que está muito engraçado. Mas o ponto é que, por mais que eu vista a camisa, eu não vou ter um apego emocional àquela empresa, porque eu não concebi. A empresa estava lá e eu cheguei e ponto, e quis fazer o meu trabalho. Beleza. Quando a gente vai para uma empresa familiar, a história começa a ser outra. Numa empresa familiar, gente, o cara criou aquilo ali. Então, pensem o seguinte: quando eu entrei nessa empresa familiar, o cara que era do conselho de administração, o presidente do conselho de administração, foi o fundador. Ele abriu aquela empresa, ele com ele mesmo, praticamente. Acho que foi ele e um amigo, um irmão, sei lá, que começaram aquele negócio. Aquele negócio não existia. Ele criou do zero. Aquele negócio foi tomando forma, foi ganhando cliente, foi ganhando escopo para contratar funcionário. E quando eu entrei na empresa em 2015, essa empresa tinha 10 mil funcionários. Entende que aqui tem um envolvimento emocional muito maior? Porque ele criou, ele construiu do zero. Eu hoje tenho um apego emocional, um vínculo emocional muito maior com a minha empresa, que eu criei em 2016 e que eu vi do zero no quarto lá, no escritório pequenininho da casa dos meus pais, com um armário no fundo, que eu tinha que tirar o encosto da cadeira, porque não cabia o encosto da cadeira naquele armário, junto com o armário. E eu trabalhava dali.
e depois eu fui para escritório, e na pandemia a gente fechou o escritório, e eu montei esse escritório na minha casa, e a gente não tinha cliente nenhum, e do nada os clientes começaram a aparecer, e depois chegaram as 40 empresas, e depois chegaram os 200 mentorados, depois vieram as turmas de MBA, e agora eu estou no online, e a gente já tem mais de quase 60 alunos só no online. Você entende que é diferente? Porque eu vi isso aqui do zero, eu vi a coisa ser construída. Então, o meu envolvimento emocional aqui é estupidamente maior do que o envolvimento emocional que eu tinha dentro da empresa. E se o meu envolvimento emocional é maior, o que acaba acontecendo como consequência é que eu tenho mais dificuldade de estar aberto à mudança. Por quê? Porque eu tenho medo de me abrir à mudança e não dar certo. Eu tô falando eu, gente, mas entendam empresas familiares, tá? Não necessariamente a Lilian. Empresas familiares. Eu que tenho mania de sempre botar para eu. Tem que falar a empresa para ficar mais fácil. A empresa familiar ela vai ter um apego maior à mudança, ela vai ter uma resistência maior a mudanças, porque eles viram a coisa acontecer do zero. E eles viram que a coisa deu certo. Então, se deu certo e eles se transformaram numa empresa de 10 mil funcionários, eu estou trazendo o exemplo da empresa que eu trabalhei para facilitar a visualização de vocês, por que eles vão abrir um precedente quando chega a Lilian do nada, depois que a empresa já tem 10 mil funcionários e quer falar que o que eles faziam não funciona mais? Então, a empresa ela tem naturalmente mais dificuldade. Então, nesse aspecto, o que você precisa fazer? Você precisa entregar resultado com excelência para que a empresa olhe para você e fale, cara, não importa se ela não é da família, essa pessoa é uma pessoa relevante para o negócio, porque ela entendeu e ela entrega resultado, ela gera valor para a gente. Esse é o primeiro ponto. Você precisa entregar valor em todas as empresas que você passa. Mas na empresa familiar, isso é mais relevante, porque sim, a empresa vai preferir privilegiar, promover, contratar familiares. Lá nessa empresa que eu trabalhei era assim, tinha o tio, os primos, os sobrinhos, era todo mundo, a diretoria inteira era da família. Então você precisava entender que se você queria virar diretor, você precisava fazer uma coisa muito diferente, a ponto da empresa preferir chamar o diretor, tá bom? Diante desse aspecto, então, qual é o ponto central? Eu preciso entregar valor, mas se eu quiser trazer muita inovação, a empresa não vai aceitar. Ela não vai querer, porque ela vai ter medo, porque ela viu que a coisa deu certo sem essas inovações. Então, como é que você cresce numa empresa familiar? Entregando valor, mas você vai tentar fazer tudo o que tiver ao seu alcance sem o envolvimento de pedidos de aprovação. O que eu estou querendo dizer aqui? Que você não vai criar projetos muito inovadores num primeiro momento. Porque coisas que fujam muito, né, que sejam muito disruptivos e que exijam aprovação, quando você for pedir aprovação, a resposta vai ser não. Não vamos fazer. E eu tô te dizendo isso porque eu vivi isso, tá? Eu escutava não vamos fazer, a gente vai seguir do jeito que tá. Então, qual foi a minha estratégia? Pegar e fazer com projetos menores, que eu não precisava de aprovação. Por quê? Porque não tinha dinheiro envolvido, e quando não tem dinheiro envolvido, não tem por que envolver a diretoria, ou porque eram muito simples, e por serem muito simples, eles simplesmente aconteciam. Tinham alguns fatores que dá para ser levado em consideração. Eu não consigo falar aqui todos os fatores, porque cada caso é um caso. Por isso que o que eu vendo é uma mentoria. Eu não vendo curso, porque eu acredito que na mentoria eu consigo sentar com a pessoa, ouvir a situação da pessoa e trabalhar em cima da situação da pessoa. A gente tem uma aluna nessa turma que, por exemplo, ela quer mudar de empresa e ela trabalha numa empresa familiar. E aí ela falou, poxa, eu não tô tão animada em fazer um projeto de melhoria, né? Que é um projeto autoral, que é o nosso IDR aqui na mentoria. Eu não tô tão empolgada de fazer isso na empresa que eu trabalho. E aí, meu feedback para ela foi, ok, mas você não vai fazer por causa da empresa, você vai fazer por causa da sua carreira. Então, quando eu entrei nessa empresa familiar, o meu objetivo era, eu preciso tirar projetos do papel, porque depois dessa empresa eu vou empreender, isso já estava desenhado. Depois dessa empresa, eu vou começar a empreender, eu vou abrir meu próprio negócio e eu preciso ter consistência para no futuro, que o futuro agora é esse presente, eu poder estar aqui
e falar que eu fiz a coisa acontecer, que eu tirei um projeto que não ia ser aprovado do papel, mesmo numa empresa familiar. Mas como que eu fiz isso? Eu fiz ele em formato mais simples, que eu não precisasse de aprovação. Depois que eu tirei do papel e que gerou resultado, eu consegui mostrar esse resultado e isso me abriu a possibilidade de construir e desenvolver outros projetos. Eu estou dizendo que toda empresa familiar é resistente? Não, eu estou dizendo que naturalmente elas são resistentes. Eu estou dizendo que toda empresa que tem o CEO, que não fundou a empresa, é super aberta a inovar, a fazer coisas, a projetos, não sei o quê? Também não. Tem muita empresa que o CEO não vai autorizar. Então, o que você tem que entender é que aqui, naturalmente, empresas familiares vão ser mais resistentes, naturalmente, empresas mais multinacionais vão ser mais abertas, mas isso não é uma regra, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado a elucidar aí para vocês. Ó, Alexandro Barreto botou: sair recentemente de uma empresa familiar. Você foi extremamente assertiva. É isso mesmo. Pois é, e assim, gente, a gente precisa ter uma empatia em se colocar no lugar daquele fundador e entender que. Imagina, assim, eu hoje em dia tenho apego também pelas minhas coisas, tá bom? Então eu também entendo hoje em dia um pouco do que eles pensam. Eu já vou ver aqui as outras perguntas. Antônio Gentil botou: não dá para ouvir o barulho da obra, não. No LinkedIn tá de boas. Obrigada, Antônio. Ótimo feedback. Já vou abrir aqui. Wagner botou: excelente. Obrigada, pessoal. Pessoal do TikTok, a bateria do meu celular vai acabar, tá com 5%. Eu recomendo que você migre para o Instagram ou para o YouTube. É só você procurar a Lilian Cidreira, tá bom? A Lilian Cidreira no Instagram ou Lilian Cidreira no YouTube. Vai para um dos dois, porque a bateria não vai aguentar até o final dessa live. Beleza? Ricardo, muito bom, conteúdo de valor. Obrigada, Ricardo. Ó, vamos responder, então, a mais uma pergunta aqui. Eu vi que surgiu aqui, ó. Tem pergunta da Ana Regina, pergunta da Eliana, pergunta do Ricardo e pergunta do Iuris. Vamos lá. Vou responder do Iuris primeiro, porque ele já iniciou assim, na linha da pergunta do Eli, então eu vou aproveitar que ainda vai falar de empresa familiar. Na linha da pergunta do Levi, o que fazer em uma empresa multinacional onde os funcionários são divididos em squads e de tempos em tempos você é relocado num squad diferente? Quando você estava começando a entender o negócio do cliente aonde você estava atuando. Adoro, gente, olha. Eu adoro quando a empresa quer inovar e criar umas coisas diferentonas, né? O modelo Squad, até dando um alinhamento geral para todo mundo entender como é que funciona o modelo Squad. O modelo Squad é quando, ao invés de você dividir a pessoa por setor, então vamos lá, tem o departamento de RH, todas as pessoas do RH cuidam de um determinado projeto do RH. Então, eu vou dividir, por exemplo, deixa eu tentar desenhar para ficar mais claro para vocês. Eu era responsável pela área de educação corporativa da empresa. Então, todas as pessoas que trabalhavam na minha equipe sabiam de todos esses projetos e ficavam divididas ali. Uma pessoa cuidava mais do programa de estágio, a outra cuidava mais do programa de liderança, mas todo mundo sabia de todos os projetos da área de educação, tá? Quando você vai para a Squad, você muda completamente. Nessa época, numa das empresas que eu trabalhei, a gente montou um Squad para o SAP. A gente ia implantar SAP. E aí eu tive que designar uma pessoa da minha equipe para sair da minha equipe e ir para o Squad do SAP. O que acontece? O que é sair da minha equipe para o Squad do SAP? Ela saiu da área física da minha equipe, então ela continuava respondendo para mim, tá? Mas ela saiu da minha zona de visão, ela foi para um outro prédio e ficou com a equipe do SAP, de implantação do SAP. E lá ela de RH, ela tinha uma pessoa do financeiro, uma pessoa de planejamento estratégico, uma pessoa, enfim, de todas as áreas, comercial, compras, suprimentos, enfim. Acabou a bateria lá do TikTok, gente. E aí ela foi para essa área e ela desaparece e fica um ano, tirar o fone, ela fica um ano fora da minha equipe, trabalhando exclusivamente para esse squad. Então, ela fica totalmente sem saber todos os projetos que estavam acontecendo na minha área, porque ela estava exclusivamente no projeto SAP. Então, o squad é mais ou menos isso. Você vai ficar um tempo ali no projeto, o tempo que você vai ficar em cada projeto varia muito de acordo com o projeto,
e depois você é realocado por projetos. Então, você fica um tempo ali, depois você vai para outro projeto, depois você vai para outro. E qual é o ponto do Iuris? É que ele está trazendo que a cada novo projeto que você vai, você tem que recomeçar. Então, você começa a aprender tudo, você começa a entender o cliente, você começa a gerar valor, aí vão lá e te realocam. O que eu vejo, Iuris, assim, é uma coisa complicada, porque se isso é um processo da empresa, tem como você pensar numa oportunidade de melhoria. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Qual é o exercício que eu recomendaria para você, Yuri? Reflita você quais são as principais necessidades que hoje a empresa tem, que nesse modelo a coisa acaba atrapalhando. Ah, você não conhece o cliente, mas que mais? Quais são os outros desafios que acontecem com o modelo Squad? Que o povo fica achando que todo projeto de inovação é um projeto que vai funcionar. Isso não é verdade. Muitos movimentos de inovação não funcionam, porque depende de muitos fatores, depende do jeito que a empresa é. Então, minha recomendação para você é identificar quais são as necessidades de melhoria e você tentar ver qual necessidade de melhoria você consegue implantar sem pedir aprovação. E aí, com isso, mostrar para eles que o modelo de Squad, ok, se vocês querem fazer o modelo, eu não vou poder falar nada, né, diferente disso, mas a gente precisa ajustar, recalcular a rota nesse aspecto aqui, para que esse modelo Squad funcione. Porque qual é o objetivo do Squad? Gerar agilidade. Porque se eu tenho uma equipe multidisciplinar no projeto e todo mundo trabalhando junto, eu ganho agilidade. Eu não preciso pedir para o setor ver, para aprovar, para devolver. Então, o objetivo é justamente ganhar agilidade. Eu estou ali do lado do cara de finanças, eu estou do lado do cara de planejamento estratégico. Então, eu tomo decisões mais rápidas. O conceito certo de Squad, inclusive, porque tem muita gente que só implementa parte do negócio e aí a coisa fica cagada. O jeito certo do Squad, inclusive, é que a mesa que está naquele Squad tem autonomia, inclusive financeira, para tomada de decisão, justamente para não ter que envolver a diretoria. Mas se hoje não está funcionando, alguma coisa precisa ser melhorada. E você, como já identificou, pode ser esse pivô de entregar uma coisa de valor para essas pessoas, tá bom? Então, eu pensaria nesse aspecto e apresentaria isso para a empresa, porque se a empresa está disposta a trabalhar com o modelo Squad, ela não vai mudar porque o Iuris quer que mude. Então, você precisa ajudar a empresa a identificar onde ela está errando e como que ela pode melhorar, tá bom? Lígia, botou, estou na área, que legal, seja bem-vinda. Ó, eu vou ler já da Eliana, tá? Mas eu vou ler primeiro o do Ricardo, porque o Ricardo mandou primeiro a pergunta. Depois eu leio da Eliana e da Regina, e aí a gente fecha as nossas perguntas de hoje. Voltamos amanhã. Boa tarde. Ricardo mandou o seguinte: boa tarde, como devo me portar nos primeiros momentos em um novo trabalho? Levando em consideração proatividade, devo segurar um pouco ou já mostrar meu ritmo de trabalho? Adorei. Eu vou ler de novo devagar, tá? Porque eu tenho uma mania de falar rápido. E às vezes eu penso que quem não é do Rio deve sofrer, às vezes, para entender o que eu falo. Boa tarde. Como devo me portar nos primeiros momentos em um novo emprego, em um novo trabalho? Levando em consideração proatividade. Devo segurar um pouco ou já mostrar o meu ritmo de trabalho? Ricardo, muito boa a sua pergunta. Obrigada por fazer sua pergunta aqui. Vai ajudar muita gente, em primeiro lugar. Vamos pensar o seguinte: as empresas são diferentes. Então, o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é que as empresas elas não são iguais. Apesar dos problemas serem muito parecidos, e na hora que eu falo de uma questão numa empresa familiar, eu automaticamente falo para muitas e para a grande maioria das empresas familiares, as empresas têm as suas peculiaridades. Tem uma coisa que a gente faz aqui na mentoria, e eu não vou conseguir explicar, porque senão vai ficar gigantesco, mas eu vou explicar o conceito para você tentar entender, que é o conceito de estilos de organização. Então, a gente vai ter, minha turma nova ainda não viu esse módulo, esse está no módulo 3, então vocês vão ver aí na semana que vem, vai ser o material que vai ser liberado na semana que vem. E nos estilos de organização, a gente percebe que existem alguns formatos, se eu não me engano, são 5. Isso, são 5 estilos de empresa e cada estilo de empresa tem as suas peculiaridades. Então, eu não consigo te dizer assim, vai com tudo, imprime seu ritmo, não sei o quê, ou vai com calma,
Porque quem vai te dizer isso é o estilo da empresa. Então, eu não vou poder falar aqui quais são os 5 estilos, porque a gente vai demandar muito tempo da aula, tá? E a nossa mentoria aqui, essa sessão aqui do Nodivan, também não é para ficar muito longa, né? Ontem eu me estendi, mas a intenção não é estender. Mas o que eu quero que você olhe é para os lados e veja como é o ritmo das pessoas que estão ali. Se o ritmo é muito acelerado, vai com tudo. Se o ritmo é lento, segura sua onda. Porque se você tentar ser rápido numa empresa que é lenta, as pessoas vão olhar você com maus olhos e vice-versa. Então você precisa conseguir adequar isso. Ricardo, gente, 1 minuto. Ricardo, eu vi seu meu recado, tá? Hoje eu consigo te ligar. É que ontem à noite você me mandou mensagem, estava na academia. Mas hoje eu te respondo, tá bom? Eu te ligo sim. Então, voltando aqui. Também Ricardo, né? Olha só, tava falando com o Ricardo, eu tava falando com o Ricardo e Ricardo, né? Olha só, gente, doideira. Aí eu tava falando com o Ricardo Pasqualin, gente. Agora voltando ao Ricardo aqui do LinkedIn. Então, você precisa olhar para a empresa e ver o ritmo. O que eu recomendo para todos os meus mentorados quando eles entram numa empresa nova? Você precisa olhar essas primeiras semanas e você precisa entender o negócio como um todo e já identificar oportunidades de melhoria. Pessoal, o melhor momento para crescer numa empresa, o melhor momento para ditar o crescimento que você vai ter dentro de uma empresa é quando você entra. Não existe nenhuma opinião sobre você. Você ainda está aprendendo, então a empresa também está mais aberta a ver coisas diferentes. Ela está aberta a te ensinar. Você está sem os vícios de opiniões das pessoas e as pessoas também ainda não criaram nenhum vício de opinião sobre você. Então, o melhor momento para ditar que você vai crescer naquela empresa ou não é os primeiros meses que você entra ali. Então, a minha recomendação para você é: se você vai rápido ou devagar, isso é o que a empresa vai te mostrar enquanto cultura, porque a cultura da empresa vai mudar e você precisa se adaptar à cultura que você entrou. Porém, você vai usar esse tempo para já identificar oportunidades de melhoria. Você não vai apresentar para ninguém, você só vai identificar. Se você identificar e levar, você ainda não sabe como as pessoas são. Então, você pode acabar identificando que existe um problema numa área, e aí você falar isso e a pessoa com quem você vai apresentar ficar ofendida porque foi ela que desenhou aquilo ali. As pessoas ficam pessoalmente ofendidas quando a gente traz uma oportunidade de melhoria ou critica alguma coisa da empresa que foi a pessoa que construiu. Mas identifica e vê o que você tem alçado e oportunidade para mudar por conta própria, tá bom? E aí vai na linha do que a gente estava falando de empresa familiar. Pergunta do Yuris, eu já respondi. E agora eu vou então para as 2 perguntas que vieram aqui do Insta. Tá. Vamos lá. Eliana mandou a seguinte pergunta. Eu vou perguntar da Eliana, depois eu vou para a Dana Regina e aí a gente fecha o nosso conteúdo de hoje. Lembrando que todos os dias, ao meio-dia, a gente tem o nosso Nodivan com RH. Então, se você não conseguiu fazer a sua pergunta, se ficou sem graça, viu que aqui é ser super tranquilo, então amanhã venha e faça a sua pergunta de novo. Já vou dando aí um aviso para vocês deixarem o like. Então, para quem está aqui no Insta, mandar coraçãozinho. Para quem está no LinkedIn e para quem está no YouTube, deixem o like, porque eu preciso que o algoritmo entenda que você gostou do conteúdo. E a única forma do algoritmo entender é você comentando e você curtindo. São as 2 formas que o algoritmo lê e reconhece a informação, tá? Se só tiver um dos 2, ele entende que não é tão forte assim. Então, vou pedir sempre os 2 para vocês, tá bom? Eliana perguntou o seguinte: para ter um bom emprego, tem que ter nível superior? Opa, Marcel, seja bem-vindo. Legal, tá chegando no finalzinho, mas não importa, você é sempre super bem-vindo aqui. Eliana perguntou: para ter um bom emprego, tem que ter nível superior? Vamos lá, pessoal. Essa é uma pergunta complexa. Eu vou tentar simplificar, mas ela não é tão simples assim, tá bom? Então vamos lá. Não é obrigatório, você não precisa ter nível superior para ter um bom emprego. Mas para você ter um bom salário e crescer na carreira constantemente, você precisa ter nível superior. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode conseguir um emprego numa empresa top com o ensino médio.
E, aliás, você deveria procurar isso se nesse momento você ainda não tem nível superior, para que na hora que você tem o nível superior, você continue crescendo nessa empresa. Então, várias empresas multinacionais vão contratar pessoas que tenham só ensino médio. Porém, qual é o problema? Pessoas que só têm ensino médio vão ganhar menos. Então, o salário vai ser menor e as oportunidades de crescimento serão menores. Você pode chegar a um cargo de supervisão, por exemplo, mas seu cargo de supervisão vai estar pagando um salário menor do que um cargo de coordenação que tenha ensino superior. Então, qual é a estratégia que você precisa adotar, Eliana? Arrumar um emprego numa boa empresa, ainda com ensino médio, fazer um excelente trabalho ali, para que a empresa tenha, inclusive, essa vontade de fazer você querer ser promovida, então que ela tenha essa vontade de você terminar a graduação e que fique enchendo o seu saco, inclusive, para você terminar a graduação, para que ela possa te dar uma oportunidade melhor. E ao terminar o ensino superior, ela consegue crescer. Lembrando a vocês que ter ensino superior é uma obrigatoriedade no Ministério do Trabalho. Então, não é a empresa que acordou querendo que você tenha ensino superior. Isso está em código, né, civil, sei lá qual é o código, eu não sou advogada, gente, para falar aqui aonde isso está escrito, mas no Ministério do Trabalho, na CLT, isso é uma exigência. Então, alguns cargos não vão conseguir, você não vai conseguir ter alguns tipos de cargo se você não tiver ensino superior. Mas o que não dá é para você parar a sua carreira esperando acabar o ensino superior, especialmente se você já tem um histórico profissional e especialmente se você, nesse momento, não está trabalhando. Então, você precisa arrumar um emprego, especialmente numa empresa multinacional, numa empresa grande, numa empresa nacional grande, ainda que ela seja num cargo pequeno, mas que você tenha perspectiva de crescimento, tá bom? E nossa última pergunta, que é a pergunta da Ana Regina. Ana Regina perguntou o seguinte: como me preparar para estar atualizada nesse mundo digital, inovador e de dados? Ana Regina, ó, eu vou responder a você, eu vou olhar para você, eu vou olhar para a câmera, porque meu editor vai agradecer muito quando eu olho para a câmera, tá? Senão ele vai fazer cortes que eu fico olhando para o lado, fica uma aberração depois, tá? Para quem está assistindo, fica tranquila que é ao vivo, mas para quem assiste depois só um corte meu, fica uma loucura eu estar falando olhando aqui para o lado, fica esquisito, tá? Então vamos lá. Ana Regina está perguntando o seguinte: como se preparar para estar atualizado nesse mundo digital, inovador e de dados? Para mim tem muitas coisas, mas só que eu vou trazer para você um dado que a minha mentoria eu falo, e se eu não me engano, na aula da Suprimentos eu falo também, tá bom? Peraí, antes de eu responder na Regina, eu vou complementar a minha resposta falando do ensino superior, que o Levi está colocando aqui, tá? Para todo mundo ver, que eu sei que a Eliana está aqui no Insta, ela vai ler, mas para vocês entenderem. Porque se for fiscalizada a empresa e for pego que alguém exerce XPTO cargo e / função de liderança sem ter ensino superior, assinando documentos sem estar registrado no Conselho Regional, a empresa terá problemas, tá bom? Então é por isso que tem que ter ensino superior, tá? Então, obrigada, Levi. Gente, Levi é top nessa parte de DP, nessa parte de documentação, fiscalização, é perfeito. Então, adoro a presença do Levi aqui, porque ele me ajuda explicando tecnicamente os conceitos que eu sei que precisam ser feitos, mas que eu não atuava diretamente. Então, obrigada, Levi, pela tua resposta. Ana Regina, então, como me preparar para estar atualizada neste mundo digital, inovador e de dados? Ana Regina, o que é importante você levar em consideração? O mundo está mudando sempre. Então, ao invés de eu falar, façam tais cursos, primeiro que eu vou sempre levantar a bandeira aqui de que não é de curso que você precisa para crescer na carreira. Eu falo isso com muita propriedade, muita tranquilidade. Já mandei vários alunos meus de mentoria trancar a segunda graduação, trancar pós, trancar curso de inglês, porque não era o que estava bloqueando a pessoa de crescer na carreira, tá? Então, primeiro aspecto não é necessariamente um curso. Mas quando a gente olha para o Fórum Econômico Mundial, o que ele dita nos últimos anos como principais competências necessárias para os próximos 5 anos? Então, a cada ano, lá na conferência de Davos, o Fórum Econômico Mundial lança uma lista das 10 competências que vão ser necessárias para os próximos 5 anos. Normalmente, eles sempre olham daquele ano para os próximos 5.
E desde 2016 até 2020/2021, tá? Porque em 2021 eles não fizeram o fórum, eles fizeram online no final de 2020. Eles fizeram em 2020, depois fizeram de novo no final de 2020, tá? Foi meio doido. E aí teve desse ano de novo. Desde então, enfim, a lista de competências necessárias para você conseguir um bom emprego no futuro está em primeiro lugar, resolução de problemas complexos. Eles mudaram o nome, tá? Antes era pensamento analítico e de inovação, em primeiro lugar. No início virou resolução de problemas complexos, depois pensamento analítico e de inovação, voltou para resolução de problemas complexos. Por que eles colocaram isso, gente? Porque eles entendem que a gente está vivendo um mundo, quarta revolução industrial, a única certeza que a gente tem com a quarta revolução industrial é que tudo vai mudar o tempo todo. E as empresas vão precisar ter essa capacidade de se adaptar a mudanças. Se a empresa precisa ter capacidade de se adaptar a mudanças, quem é que precisa se adaptar a mudanças? Pessoas, porque a empresa não é uma entidade, né? A empresa é formada pelas pessoas que trabalham ali. Então, qual é o ponto principal? Ana Regina, você precisa construir a sua capacidade, a sua habilidade, a sua competência de enxergar, identificar oportunidades de melhoria, identificar problemas, identificar oportunidades, necessidades que a empresa tem para evoluir. E isso é o que a gente fala, inclusive, lá na mentoria, quando a gente monta o nosso IDR, que é a impressão digital corporativa. A impressão digital corporativa ela precisa estar sustentada em algo que vai agregar, que vai gerar valor para a empresa, que vai gerar resultado para o negócio. Então, como que você desenvolve isso? Tendo esse olhar atento às mudanças que estão acontecendo de fora e olhar para dentro e ver o que pode ser melhorado. Empresas, durante a pandemia, que não tinham isso preparado, por exemplo, sofreram muito no home office, porque não tinham processos estabelecidos para home office, tudo era impresso, tudo era assinado em papel, e essas empresas tiveram que se reorganizar. Então, a todo tempo existem oportunidades de melhoria. Como que eu inovo na empresa? Quando eu atendo, quando eu acho uma necessidade, eu consigo resolver essa necessidade, tá bom? Pessoal, falei demais mais um dia, né? Falei para vocês que ia ficar em meia hora, já estou em 45, então vou embora. Foi um prazer estar aqui. Nos vemos então amanhã e tchau, tchau, pessoal.